Muito bem. Eu trabalho com adoção há muito tempo, trabalho com abandono e com adoção. Eu não sou mãe adotiva, eu sou uma pesquisadora, professora da Universidade Federal do Paraná, psicóloga, e trabalho com esse tema desde 1989, onde a gente queria fazer um trabalho voluntário com crianças de abrigo e depois eu decidi pesquisar sobre o tema, entender essas relações por adoção. Hoje eu queria falar para vocês sobre a educação de filhos por adoção. Será que é diferente educar um filho biológico e educar um filho que veio pela adoção? Na verdade, a educação, ou como a gente chama tecnicamente, a socialização de uma criança, ela é a mesma, ela é única, ela depende de relações afetivas. Porque o que nós somos de fato, nós somos seres relacionais. Nós somos caracterizados como seres de afeto. O que nós precisamos para nos tornar gente e para aprender a amar os outros e a si mesmo são relações afetivas. Por isso a gente luta tanto para que todas as crianças que estão em abrigo possam ter uma família, conviver com essa família. Mas veja, é claro que uma família por adoção tem características específicas que a gente não pode esquecer, que são diferentes de uma família biológica. Por exemplo, eu queria falar para vocês sobre a adoção tardia, que é uma das adoções que tem sido muito realizadas no Brasil, até porque a maioria das crianças, infelizmente, fica muito tempo nos abrigos, mais do que deveria, aliás, não deveria ficar em abrigo, né? Então, como lidar com essa característica da chamada adoção tardia? Teoricamente, veja, a adoção tardia ela é considerada tardia a partir de 2 anos de idade. Parece tão pouco, mas a partir de 2 anos, uma criança ela não é mais um bebê. Então, ela já tem uma história de vida, ela já tem características próprias que precisam ser respeitadas. Quanto mais idade tiver a criança na hora da adoção, maior a sua história de vida. E é claro que a gente precisa dizer que não é uma história bonita, na maioria das vezes. É uma história de dor, é uma história de perdas, é uma história onde teve uma série de confusões na vida dessa criança. Então quem adota uma criança com um pouquinho mais de idade, tem que ter muita consciência e tem que ter paciência, 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 paciência e paciência. Muita. Porque você tem que lembrar que você é o adulto ao adotar. E você tem que entender toda essa história de dor. Por exemplo, uma criança que ficou muito tempo em abrigo, às vezes ela foi adotada, às vezes ela foi devolvida, às vezes ela passou por vários abrigos. Então veja, essa criança vem cheia às vezes de sentimentos que são complicados. Ela pode vir com sentimento de raiva, de medo, de injustiça, de medo do abandono. E às vezes expressar momentos de raiva com você que a adotou, com o que vai adotar. E não é com você, é a história de medo, né? É a história de medo da rejeição. Às vezes essa criança que passou por tantos abandonos, por tantos prejuízos em sua vida, ela tem tanto medo de ser abandonada de novo que ela começa a testar esses seus pais por adoção, fazer coisas erradas de propósito. Ela não tem consciência, quer dizer, não é tanto de propósito, ela não tem consciência sobre isso. Ela pode sentir raiva e expressar essa raiva nos pais por adoção. Então veja, uma coisa que é importante, que o sentimento ele é provocado, ele é uma emoção, ele não pode ser parado. Não é proibido sentir nada, não é proibido sentir raiva. O que a gente tem que lidar é saber como lidar com esta raiva ou com esse medo. Então você pode sentir raiva, mas você não pode bater no teu colega ou nos seus pais por adoção. Então isso deve ser ensinado, externalizar de uma outra maneira. Você está com raiva, você está sentindo com medo, vamos desenhar? Desenhe tudo o que você quiser, ó, dá um papel enorme, um monte de lápis de cor, desenha, escreva, converse. Massa de modelar é maravilhoso, né? Expresse com as mãos aquilo que você está sentindo. Não é proibido sentir nenhuma emoção.
O que nós temos que aprender é autorregulação e autocontrole. Os pais que entendem os sentimentos dos seus filhos e deixam expressá-los vão fazer com que essa criança se torne um adulto com autocontrole, autorregulado. Isso é muito importante. Uma outra questão, às vezes a gente diz, mas puxa, tenho muito medo de adoção tardia, ela é tão mais difícil. Sabe que nem sempre. Eu tenho ouvido depoimentos ao longo desses mais de 25 anos de muitas e muitas famílias por adoção que eu tenho pesquisado. E em certos momentos as pessoas dizem que a adoção tardia, ou seja, de crianças com pouco mais de idade, é mais fácil. Claro, por quê? Veja, você não precisa contar sobre a história de adoção. Quando você adota um bebê, você tem que necessariamente estar revelando e falando sobre isso. Uma criança mais velha, ela já sabe que vai para mãos melhores, ela já sabe que está indo para uma família que a deseja, né, e que ela vai construir a sua identidade. Então pode ser mais fácil nesse sentido, né? Ela vem já com uma história de vida. E às vezes a gente tem medo dessa história, mas já adquiriu algumas coisas, mas espera aí, a gente não se apaixona pelas pessoas, a gente não gosta dos nossos amigos, você não se apaixona pelo seu parceiro, pela sua parceira, que tem uma história de vida enorme, muito maior que uma criança. Então é possível sim fazer uma adoção tardia e até ter muitos benefícios em relação a essa história. O que é preciso é que você tenha o máximo de informação possível dessa criança. E quando a gente diz o máximo, é assim, o que ela gostava, se ela ficou no abrigo, com certeza ficou, quando estava no abrigo, que amigos que ela tinha, levar fotos desse abrigo, dos amigos, algum objeto, são objetos de transição. Às vezes tem pessoas que dizem, não, mas eu não quero nada, que deixe tudo lá, porque ela vai ter um monte de coisas novas. Não pode. É a história que ela tem. A história que ela tem, que ela viveu é nesse abrigo. Ela tem que ter foto das pessoas, dos seus amigos, algum objeto. Que história que ela passou na vida, ela recebeu maus tratos, ela foi negligenciada. Tudo isso com muito cuidado vai te dar informações de como você lidar e qual a paciência e a tolerância que você vai ter com essa criança. Por exemplo, às vezes vem de outra cidade, já é uma mudança de cultura. Se é da mesma cidade, procura não mudar de escola radicalmente, se possível manter na mesma escola até o final do ano, para ela se acostumar. Então tudo, mesmo quando a gente diz, mas era um abrigo tão ruim, é a história que ela teve. E ela teve sim histórias e vínculos afetivos naquele abrigo, com a tia, com a cozinheira, com o seu... Às vezes tem que voltar, as pessoas querem esquecer. Não, você pode voltar no abrigo, fazer uma visita se a criança assim o desejar. Isso é muito importante. Uma outra questão da adoção tardia e da adoção em geral é cuidar com a overestimulação. Cuidado com a estimulação demais no início. Então, às vezes, a gente fica tão feliz e quer comprar tudo e enche milhões de presentes e quartos e móveis e coisas e visita o tempo todo. Isso estressa a criança. Ela está feliz, mas é uma mudança. Imagine, você está na tua casa, com a tua família um dia, e no outro dia você está na outra casa, com outra coisa, com outro ambiente, não tem nem o teu cobertorzinho puído lá, que você usava com cheirinho. Então cuide, devagar na compra de presentes, na compra de coisas, de preferência coisas semelhantes ao que ela tinha no abrigo. Então com muito cuidado. Porque eu vejo às vezes pessoas, mas ela tem que ficar tão grata, porque ela já foi para uma família que ela vai amar tudo. Às vezes tem que ir com muita cautela nessa questão da overestimulação. Uma outra questão importante é como contar isso para a família. A família extensa tem que estar absolutamente ciente que você vai fazer uma adoção antes disso acontecer.
Porque às vezes as pessoas na nossa própria família têm preconceitos com várias questões, então você tem que estar com muita consciência, dizer sim, a adoção ela está decidida, eu vou adotar, antes que isso aconteça, você tem que contar e preparar essa família. Você pode até fazer uma festinha íntima, né, com a família muito íntima, de recebimento do primeiro dia dessa criança, ou o dia que você receber a guarda, isso é bonito. A gente vê as pessoas, os estrangeiros fazem isso. Eles fazem uma apresentação para a família mais íntima, um convite. Às vezes, eu já vi um desses convites dizendo assim: apresentamos para vocês Maria, que nasceu no Brasil no ano tal. Eu fico até emocionada. E está nascendo para nós nesse dia. Enfim, né? A criança precisa se acostumar com você, né? Desde o início. Ela pode estar feliz, está maravilhosa, está indo uma condição de vida, mas a gente vive no nosso ambiente que a gente adora, né? A gente gosta das nossas gavetinhas, do som do ambiente, do cheiro, e é isso que a criança precisa aprender. É um novo cheiro que tem na sua casa, é um novo ambiente, é uma nova música, são novas relações. Então, novamente eu digo, é compreensão desse desenvolvimento e paciência, 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 paciência. Lembre-se, você é o adulto, é você que tem que ser mais forte do que essa criança. E às vezes você também fraqueja, às vezes a criança tem daquelas regressões, né, na adoção tardia, eu não quero, e você é minha mãe, não é minha mãe, e você não sei o que, sabe o que você tem que fazer? Olha, entra por aqui e sai pelo outro lado. E você vai lá no banheiro, joga uma água e diz, eu sou o adulto. E vai voltar e dizer, eu sou sua mãe, sim. E você vai arrumar o seu quarto, sim. E eu sou tua mãe para sempre. Você não vai embora daqui. E muito abraço. Essa criança teve muito pouco toque na sua vida. Às vezes ela é pouco afetiva, porque ela não teve isso. Se ela passou por abandono, se ela passou por abrigo, dependendo do abrigo, ela não teve. Às vezes, e na maioria das vezes, ela teve pouco contato com homens adultos, porque no abrigo geralmente são mulheres que trabalham. Então, às vezes, a criança pode ter rejeição com o pai por adoção, com o tio, com o irmão. Tudo isso tem que ser relevado. Nunca se magoe. Você é o adulto. Se a criança diz uma bobagem, se ela diz que ela quer voltar embora para casa, para o abrigo, isso não é verdade. Isso é uma maneira dela manipular você e de ela testar, dizer assim, será que eles gostam mesmo de mim? Será que vão até o fundo? Né? Será que vai até o fim comigo? E ela não tem consciência, ela é uma criança. Mesmo se for um adolescente, não tem essa consciência de fazer isso. E outra coisa, a gente é o adulto, você é o adulto, mas esse período de pré-adoção e de início de adoção, ele é muito estressante para os pais por adoção também. Então você tem que ter um tempo para você também. Às vezes você deixa com o teu companheiro e sai, vai fazer uma sauna, vai no cabeleireiro, vai fazer uma shopping terapia, né? Às vezes deixa com os avós, com o tio, isso é necessário. Nós temos que ter um tempo para nós. Né, os pais por adoção precisam refletir também, às vezes precisa chorar. Às vezes os pais por adoção idealizam uma coisa, aquela coisa fantástica de filme, eu vou olhar para ele, ele vai olhar para mim e nós vamos correr abraçados no raio de sol. Às vezes acontece, eu tenho muitas histórias lindas, às vezes não acontece e eu gosto das histórias que também as pessoas me dizem, olha, levou um tempo para a gente realmente se acostumar. Porque leva um tempo, às vezes é imediato, mas o amor mesmo, ele é construído. Ele é no dia a dia, ele é no olho, ele é no acostumar, no toque, no ralar dos braços, no olhar, na imagem.
Essa construção é bonita.